Conosco agora ao vivo em nossos estúdios, eu estou recebendo a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheira Lilian Martins. Muito boa tarde para a senhora, presidente. Boa prazer tarde, receber. Lívio. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Acho que hoje o assunto mais está sendo comentado seria o volta às aulas, e nós ouvimos e vimos algum material ligado ao TCE apontando alguns problemas estruturais em escolas pelo interior do estado do Piauí. São problemas pontuais mesmo, presidente? Queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre esse retorno presencial. Isso mesmo, Lívio. Eu acho que já está passando da hora de começarmos, voltarmos o ano letivo, né? É óbvio que alguns municípios, algumas escolas não fizeram o dever de casa devido o Tribunal de Contas fez um levantamento anteriormente. E nesse levantamento foi apontado algumas questões de próprio saneamento, de banheiro, dados pontuais de questões físicas. E alguns municípios não fizeram, mas isso não impede de nenhuma forma, apesar de parecer no primeiro momento, que essa volta às aulas fique impedidas, no caso só restringe, e para isso nós dispomos o Plano Nacional da Educação, o próprio Ministério da Educação, ele disponibiliza a questão híbrida, a possibilidade de se realizar aulas, tanto com uma parte dos alunos, que você pode, nem que seja 2 vezes por semana. Rodízio, né? Rodízio. Alguns chegam até o extremo de dizer assim, não vamos só... alguns alunos, 1 vez por semana, mas não precisa tanto. Eu acho que se dividir a turma em 2 ou em 3, dependendo da situação, cada caso é um caso, existem situações concretas. Obviamente que pode haver determinados lugares que sejam impedidos totalmente, mas para isso existem as aulas virtuais até então disponíveis. Então nós, em cima disso, temos um outro levantamento já muito recente e que aponta que os municípios do estado do Piauí, quase 70% deles não tem problema de internet. Nossa, e não tem problema de computadores, não tem problema de impressora, porque isso mostra também que, de certa forma, possibilita ou facilita a existência dessas aulas online. Então, de alguma forma, o que nós precisamos realmente é levar nossas crianças para a escola. Claro, com todos os cuidados, com a devida vênia, com todos os cuidados, mas isso não será motivo, a princípio, de que nenhuma escola, aliás, que o município como um todo, talvez uma escola A, B ou C, mas que o município como um todo não deixe de ter as suas aulas, os seus alunos de volta à sua aula. Esses casos pontuais, mais pelo interior do estado do Piauí, também se registrar alguma particularidade aqui na capital, presidente? Não, basicamente no estado como um todo. Aqui na capital nós temos, mas são problemas eu diria, menos difíceis de ser resolvidos, né? Eu acho que até pela própria localização, pela própria disponibilização, o investimento na educação como um todo, na realidade isso é mais característico de alguns municípios, talvez os municípios menores mesmo. Eu tenho a impressão que, quando eu falo desse pontual, é que nós tivemos um certo tempo, nós já estamos há 1 ano e meio dessa pandemia, e esse levantamento que foi feito já tem algum tempo, já poderiam ter sido tomadas as providências. Eu entendo. Então ficaram sempre aguardando, vamos aguardar. Então assim, ninguém se engane, porque no primeiro momento se diz, vamos aguardar terminar a pandemia. Essa pandemia não vai terminar. Tão cedo. Ela vai ser controlada, e muito bem controlada, e para isso nós temos a vacinação aí, graças a Deus, a boa parte da população já vacinou. Eu acredito que boa parte dos professores também, mas com os cuidados necessários, com máscara e com todas as medidas que o próprio comitê que trabalha a questão dessa pandemia aqui no estado do Piauí tem feito a orientação. Então, eu acho que não vejo isso como o maior problema nesse momento. A vida tem que voltar ao seu ritmo normal, normal, tem que voltar, né, porque na realidade não vai acabar. Se nós dissermos assim, só vamos voltar quando acabar a pandemia. Ninguém tem nenhuma segurança de quando isso vai acabar. Isso traz instabilidade. Nós estamos numa curva muito bacana, muito boa, de descendência, ou seja, está diminuindo os casos, o número de óbitos, enfim, tudo isso, apesar de ter sido tudo tão grave, continua assim. Mas eu acho que nós podemos, em cima já de todos esses dados que têm nos mostrado as pesquisas, poder trabalhar alguma coisa para que nossa vida, dentro do possível, volte ao normal. Vamos lá falar do primeiro semestre do ano de 2021 lá no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O que a senhora poderia destacar para a gente que realmente ficou mais marcante nesse primeiro semestre de atuação lá pela Corte? Lívio, é impressionante. Eu achei que nós poderíamos ficar mais prejudicados também por conta dessa limitação imposta pela pandemia, mas pelo contrário. Olha, foi assim muito, muito bom os resultados. Nós fizemos um levantamento de todas as realizações
feitas nesse primeiro ano, aliás, nesse primeiro semestre, e verificamos que muitos dos setores específicos do Tribunal de Contas superaram as metas estabelecidas. Nós fizemos metas ousadas, achando que não conseguiríamos, tendo em vista toda essa problemática, mas principalmente o setor, a DEFAN, chamada DEFAN, que é a Divisão de Fiscalização da Administração Municipal, que processa todos os processos que tratam de prestação de contas dos municípios, a questão de atos de pessoal. Então, em muitas situações, eles até nos surpreenderam positivamente. Fora isso, nós tivemos processos de otimização das ações no Tribunal de Contas, porque, assim, imaginamos que todas as ações, todas as atitudes ou todas as decisões do tribunal que não sejam concomitantes, ou seja, que não aconteçam em tempo real, ela de alguma forma, a gente pode até tentar fazer justiça, mas a justiça não vai ser como gostaríamos. Entendo. Porque ela já passou, digamos, se nós ficarmos trabalhando só com atos que já se passaram, então nós fizemos um processo de remanejamento, reorganização do tribunal. Isso foi super importante, a área de planejamento do Tribunal de Contas, o planejamento estratégico, e todos, eu tenho o apoio lá de todos os órgãos, de todos os setores, dos auditores que comandam esses setores, e claro, todos os servidores, e aí nós conseguimos dar uma otimizada nesses trabalhos para que a gente cada vez mais pudesse trabalhar em tempo real. Então, hoje a nossa meta é trabalharmos sempre. Está acontecendo uma licitação no município, nós estamos acompanhando aqui e agora, para que todas as medidas que nós tomarmos sejam eficientes ou tenham alguma efetividade. Diferentemente do que se tem feito ao longo dos anos, que o tribunal já vai fazer agora no dia 28 de agosto, 122 anos, e foi super importante o que nós fizemos até agora, a questão da legalidade, da formalidade, mas chega um momento que não atende mais, só verificar isso, só aplicar uma multa, só fazer uma imputação de débito. Nós temos que estar par e passo com os gestores para que sejam detectadas essas dificuldades logo de início, para que evite que lá na frente isso aí possa virar realmente um dano ao erário, ou enfim, qualquer coisa nesse estilo. A agilidade na prestação de serviço. Exatamente. Eu gostaria de lhe perguntar como é que a senhora está olhando, lançando esse olhar de preocupação no resto do ano de 2021. Quais são as metas do TCE para a conclusão deste ano? Bom, as metas do TCE é exatamente continuar com esse trabalho. Eu acho que nós deveríamos... Já decidimos voltar às sessões presenciais agora no dia 31 de agosto. Sim. Vamos voltar a todas as sessões, primeira Câmara no dia 31, segunda Câmara no dia 1º de setembro e plenário no dia 2 de setembro. Então, nós já estaremos com nossas sessões presenciais. Então, se tudo se mantiver nas condições normais de temperatura e pressão, que se continua agora em relação a esta pandemia, nós deveremos estar voltando. E isso vai ser muito bom, porque fica de alguma forma comprometido. A questão da afetividade, a questão de uma discussão mais próxima, de uma decisão, porque nós aprendemos com as coisas andando, ou seja, todo mundo, né? Isso não foi só o Tribunal de Contas. E, de alguma forma, fica sempre alguma dificuldade nas relações interpessoais, ou você precisa de uma coisa ali naquele momento, não, você tem que ligar, ou tem que ser via online. Não é ágil, né? Pronto, não é ágil. Então, nós já estamos com planejando não, isso já foi decidido em pleno, que nós vamos retornar já as sessões presenciais, cada vez mais de uma forma normal, como era antigamente, e a partir daí continuar otimizando. E, em função dessa otimização, nós vamos instalar de vez o plano de logística sustentável do Tribunal de Contas, que o Piauí, a exemplo de todos os estados, a grande maioria dos estados, eles aderiram aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E quando nós fazemos as fiscalizações hoje, em todos os municípios do estado do Piauí, aqui também no estado, fica muito a desejar a questão da sustentabilidade desses municípios. No que diz respeito ao ambiente, no que diz respeito ao social e no que diz respeito à questão econômica. Então, a sustentabilidade, ela tem esses 3 tripés, e até para que a gente fiscalize, nós precisamos dar o exemplo. Claro. E esse exemplo no tribunal, ele será definitivamente, claro, nós já temos inúmeras ações que contribuem, que trabalham nesse sentido, mas precisamos dar um pontapé, assim, bem mais efetivo a partir desse momento que todos voltam ao trabalho. Inclusive, isso aí vai ser fundamental para o nosso trabalho, tanto no Tribunal de Contas, como para as nossas fiscalizações. A questão das inspeções, a questão das auditorias presenciais,
que ficaram também comprometidas, já que eram presenciais e os nossos auditores não poderiam estar o tempo todo nos municípios. A não ser os hospitais, e nós tínhamos uma equipe, tivemos uma comissão muito, muito importante que acompanhou e que acompanha todo esse processo da questão da saúde durante todo esse período. E nós temos inúmeros processos, inúmeros não, mas vários processos abertos de dificuldades de gestores. Se você me perguntar quais foram esses processos, houve má fé, não se sabe, está em fase de análise e tal, ainda, né? Mas nós tivemos muitos problemas. Então, esses problemas com certeza serão minimizados e os avanços em termos de fiscalização, em termos de orientação, em termos de pedagogia, que a gente já fez, inclusive amanhã, estamos abrindo uma capacitação importantíssima para os conselheiros municipais de saúde, Lívia. Olha que coisa boa. Ele, assim, como parte do controle social que esses conselheiros são, todos os conselhos municipais de saúde do estado do Piauí, de educação, me perdoem, do estado do Piauí, eles podem participar e fiscalizar, se bem de perto, todas as ações das secretarias municipais de educação. Então, legal. Assim, vai exatamente se encaixar, começa amanhã, vai até o dia 3 de outubro, será uma capacitação continuada, uma formação continuada, te explicando realmente, ou seja, não queremos mais aqueles conselhos cartoriais que o tipo de faz de conta, eles precisam realmente participar, e a forma que o tribunal encontrou foi exatamente de orientar essa parte pedagógica que está muito forte através da nossa Escola de Gestão e Controle. E também da nossa Comissão de Educação do Tribunal de Contas, que funciona muito bem. Olha, presidente, se alguém tinha dúvida que o piauiense, o brasileiro como um todo, gosta de eleições, realmente essa dúvida caiu por terra, porque até uma eleição de um cargo em vacância no Tribunal de Contas do Estado do Piauí ganha destaque e todo mundo começa a falar muito sobre ela. Já foi anunciada essa vacância à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí? Isso. Então, nós encaminhamos a semana passada, na terça-feira, mais precisamente, declaramos a vacância. É óbvio que a Assembleia talvez não tenha recebido assim para dar publicidade, porque estava ou está de recesso, mas eu já soube que deverá ser lida em plenário amanhã, me parece que já volta do recesso, deverá ser lida em plenário, e aí a Assembleia inicia todo esse processo sucessório. Normalmente, um processo desse, não dá para precisar, mas acho que é média de 40 dias, porque tem todos os passos, tem os tempos, publicações, né? etc. Me parece que os 40 dias, mais ou menos, é a média. Eu não saberia aqui pontuar. Mas já fizemos isso, é uma vaga da Assembleia Legislativa, que não significa, quando se fala em vaga da Assembleia Legislativa, não foi a Assembleia que criou isso, está na Constituição. Sim. Né? Nós apenas, e eles também, seguem a Constituição Federal, a Constituição de 88, que todos os tribunais, tanto de Justiça quanto Tribunal de Contas e, enfim, Supremo Tribunal Federal, a forma como essas vagas são dispostas e como elas são colocadas aí, e vamos aguardar. Agora passamos a bola para a Assembleia Legislativa, que será a dona que vai gerir esse processo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque algumas instituições, cito aqui a OAB, cito aqui o Movimento de Empreendedores do Estado do Piauí, o MOVE, cito também o Sindlojas, estão defendendo de que por algum motivo, ou por acharem que isso trará mais moralização à nossa sociedade, esta vaga não seja preenchida por um deputado estadual. A senhora acredita que esse tipo de discussão realmente é pertinente? Traz essa moralidade que está sendo defendida por instituições como a OAB? Ou qual a sua opinião acerca deste assunto, presidente? Deixa eu lhe dizer, na realidade não há nenhuma previsão que o fato de ser alguém que venha de um concurso público, alguém que venha da Ordem dos Advogados do Brasil, alguém que venha do setor privado ou que seja de um parlamentar como representante do povo, não dá nenhuma garantia de que você vai ser melhor ou não. Entendo. Então esse aí não é nenhuma garantia. A vaga, na realidade, ela é da Assembleia, mas também não significa que seja de um deputado. Não significa. É um processo eleitoral. E quem participa do processo eleitoral é quem se inscreve para concorrer, né? E, claro, os deputados que votam. Então, eu acho que esse tipo de gestão, ela é importante, a participação, podem fazer gestão junto aos deputados, porque são eles que votam. Na realidade, aí, enquanto que nós temos nas eleições normais, nas eleições comuns, a população como um todo, lá os votantes são os 30 deputados.
Então, eu não tenho nenhuma dúvida que ela está aberta a qualquer pessoa que preencha os requisitos previstos na Constituição, de idade, de conduta ilibada, de conhecimentos tais jurídicos, econômicos, etc., etc., de serviço público e tal. Desde que você preencha aqueles requisitos, você pode participar. Agora, o fato, a discussão de que se é a proveniência, digamos assim, o fato de você vir, não lhe garante nenhuma, nem inclusive, digamos assim, nós dois estamos concorrendo a um cargo X, nós temos a mesma formação e tal. Você tem um pouquinho mais de experiência que eu, mas isso, mesmo essa sua experiência, não garante que você seja melhor do que eu. Claro. Assim, quando eu falo qualquer pessoa. Claro, então, assim, o que os deputados eles têm que fazer eles têm, os candidatos, eles têm que conversar, têm que formar a convicção para os deputados estaduais, dizer da importância da formação e que eles seriam melhores por isso, é um convencimento, é um livre convencimento. Eu entendo. E dentro desse livre convencimento, eu tenho certeza, a Assembleia tem maturidade suficiente para decidir em relação ao que você colocou, em relação à ordem especificamente, eu faço uma observação. Talvez o posicionamento não tenha sido tão claro, mas, por exemplo, agora mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seção Piauí, ela vai participar de um processo eleitoral nos mesmos moldes. Qual seria? O Tribunal de Justiça vai declarar a vacância de um cargo de desembargador do tribunal. E é do 5º Constitucional, mas isso também está na Constituição. Ou seja, quem é que vai participar? Só podem ser advogados. Então, assim, digamos, e aí a justificativa para se ter colocado é que provavelmente os deputados eles teriam já mas eles são aliados de um município A, B ou C, e aí não deveria ir para o Tribunal de Contas. Existe uma coisa importante que a gente precisa dizer para a população, que são 2 institutos. É o Instituto do Impedimento e o Instituto da Suspeição. Entendo. O Instituto do Impedimento é aquele que você não pode participar de nenhum processo dentro do tribunal que seja afeto a seu marido, a seu filho, a seu pai, a sua mãe, até parente de terceiro grau. Você simplesmente não pode ter nenhuma participação naquele processo. E o Instituto da Suspeição, se você é muito amigo, ou se você advogou, como no caso agora da própria OAB, se você advogou para um gestor X e ele, de repente, vai ser jurisdicionado lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, a pessoa vai ser desembargador e ele vai julgar um prefeito X, que é aquele advogado que será o desembargador, que virará o desembargador, pode se declarar suspeito. Não, eu era advogado dele. Então, assim, são questões para você ver que não é assim tão simples mas existem esses institutos. Então, a própria OAB vai ser... Eu ouvi até alguém perguntar e disse assim... Sim, mas então a OAB vai abrir mão agora de indicar no 5º Constitucional, porque os advogados também... Então, não é bem por aí, acho que a saída não é essa. Eu tenho a impressão que deve ser defendido, porque é um direito de todos participarem, que quem preencheu os requisitos deve participar, eu sou, assim, entusiasta disso, mas aí a gestão tem que ser feita lá com os deputados que são os votantes. Então, tem que conquistar os eleitores, tem que conquistar os eleitores, esse aqui é o problema, tem que conquistar os eleitores. Presidente, eu acho que mesmo piauiense gosta de falar de eleições, verdade, que a gente gosta muito dessa política. É verdade. É um prazer sempre lhe recebê-lo, uma excelente tarde para a senhora e, é claro, volte mais vezes, tá bom? Eu que agradeço, viu? Estou sempre às ordens. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde para a senhora. Boa tarde.